Fala galera do canal, aqui quem fala com vocês é o Edson novamente. Desde já vou deixar aquele grande abraço para todos vocês. Ritual padrão, vai lá, deixa esse like maroto do Kakaroto, não seja um cara escroto senão te empurro pro esgoto. E vamos fazer a nossa análise sincera de Final Fantasy VII Remake. Finalmente, Jesus amado, eu zerei esse jogo que demorou aí em torno de 40 horas para eu poder finalizar a campanha. Pessoal, Final Fantasy VII Remake foi um jogo que foi lançado para PlayStation 4 temporariamente como um exclusivo no dia 10 de abril de 2020. Lógico, agora que a gente já tem também as versões para Xbox One, Série S e Série X, beleza? Jogo esse que foi desenvolvido e produzido aí pela Square Enix. A Square Enix tem uma gama de jogos muito grandes nesse estilo de RPG. E o Final Fantasy VII é um dos grandes clássicos do PlayStation 1, certo? Eu nunca joguei o clássico do PlayStation 1, até porque eu não curtia muito jogos por turno, mas também eu conhecia muito pouco da franquia. E o Final Fantasy VII Remake foi o primeiro Final Fantasy que de fato eu zerei, certo? Eu tenho Final Fantasy XV, não tenho mais o Xbox, infelizmente, para finalizá-lo também. E como tem duas propostas diferentes entre Final Fantasy VII Remake e o Final Fantasy XV, o 7 me chamou um pouquinho mais a atenção pela linearidade, pela questão da história, ser mais focado numa história um pouquinho mais para frente e não tão abrangente quanto o 15, beleza? Então, pessoal, se prepara porque só vai ter alegrias dentro dessa análise, tem pouquíssimas coisas que eu posso falar ruim desse game. Vamos falar um pouco sobre a história. Gente, quem acompanha minhas análises sabe que eu não costumo dar spoilers, então fica tranquilo, essa não é um tipo de análise com spoilers, até porque eu quero que você tenha a alegria de jogar o game. Basicamente eu vou ser bem ligeiro e rasteiro falar sobre a história. Se trata de mundo antes e mundo depois. A gente está vivendo praticamente num futuro, onde muitas coisas já se perderam. Existe uma energia dentro do nosso planeta chamada Mako, que foi desenvolvida pelos antigos, os primeiros habitantes da Terra. E o que acontece? Essa energia é uma energia de fonte praticamente ilimitada. Então eles querem cada vez mais explorar essa energia para poder usar em prol da humanidade. Lógico que a gente sabe, quando tem uma energia ilimitada, tem pessoas enriquecendo e outras vivendo na miséria. Então basicamente o Final Fantasy tem muito dessa estrutura entre uma parte política da cidade, onde os mais pobres são os que sofrem, e a gente tem uma parte dos mais ricos e nobres que querem explorar ainda mais essa energia. Só que para eles poderem explorar essa energia, eles têm que praticamente usar uma raça chamada de Os Antigos. Eu não sei se os Antigos são alienígenas ou não, tá? Não vou falar basicamente se são ou não. Eu sei que tem, sim, antigos dentro do game, são personagens que você vai saber durante a sua história, e eles são muito importantes, de fundamental importância para tudo que você vai fazer durante o game. Então, basicamente, é essa a história numa sinopse. Acredito ter ido bem, não quero dar muito spoiler sobre isso. Nós temos como nosso protagonista principal o Cloud, que vai encontrando alguns amigos. Ele que é um ex-soldado dessa monarquia, que tem dentro da cidade, e um exército chamado Shinra. Então ele é um ex-soldado que basicamente parece que perdeu a sua própria memória. Então ele vai atrás de respostas e tentando destruir esse esquema todo da Shinra para poder descobrir a sua origem. Isso é muito bacana, isso é muito legal e eu curti pra caramba a história do Cloud. E eu vou falar um pouco sobre a estrutura dos personagens. Basicamente assim, temos o Cloud, temos a Aerith, temos o Barret, certo? A Jessie, o Ed, certo? Temos vários tipos de personagens que complementam o Cloud. Isso é muito importante. E o principal dele, seu grande vilão, que é o Sephiroth. Cara, guarda esse nome, porque ele é um desgranhento miserável que vai te dar um trabalho. Eu nunca senti tanto medo de enfrentar um vilão dentro de um game. Eu tava torcendo para que não, porque o game todo já tava ardido no normal. Eu falei, poxa, pelo amor de Deus, acaba aqui pra eu não enfrentar essa desgraça. Mas não teve jeito, o desgranhento tava lá pra gente ter que lutar contra ele, certo? Basicamente eu vou falar isso, não tem mais nada a falar sobre o Sephiroth.
Bom, vamos lá, vamos falar um pouco sobre o game, como que ele se comporta. O jogo antigo é um RPG por turno, esse é um RPG action, praticamente. Não sei se existe um estilo definido dessa maneira. Como que ele funciona, Edson? Bom, você pode executar todos os golpes, golpes leves, pesados, só que na hora de ativar magias e especiais, você tem que usar um botão de menu onde você vai escolher o que você vai lançar no seu adversário, seja um golpe físico ou um golpe mágico. Dentro do jogo nós temos esferas chamadas de matérias. Essas esferas dão poder pra gente de gelo, de raio, de cura, de absorção, de veneno. Tudo que você imaginar dentro de um RPG convencional para ter uma vantagem sobre os inimigos, vai ter. E também temos os elementos, né, que às vezes podem ajudar a gente a fazer a melhor estratégia. Gente, é um RPG action de estratégia dinâmico. Ou seja, você pode executar vários tipos de combo, trocando e alternando entre todos os personagens. E não pense você que é um jogador convencional, que você fala, poxa, eu não vou jogar com o Barret porque ele é muito pesado, eu vou ficar aqui só com o Cloud. Cara, não faça isso que você é caixão na certa. O jogo ele funciona e é divertido por causa disso. Cada personagem tem um ponto fraco, às vezes os personagens estão muito distantes e o Barret consegue atingi-los, ele, a Aerith. Então tem muito personagem muito bom. Eu estava até esquecendo de um muito importante aqui na história, que é a Tifa, que também é ataques físicos. Ela e o Cloud faz parte do ataque físico. A Aerith e o Barret faz parte dos ataques a longa distância. E cara, essas combinações entre todos eles, velho, é muito importante. Vai te dar um sucesso dentro das batalhas muito grande. Então você não vai se pegar ficando irritado, achando que é uma mesmice. Tem muita golpe, muita esfera, muita matéria. Tem matéria que eu nem peguei, matéria de invocação, tipo meio que Pokémon, né? A gente invoca várias criaturas, várias bestas dentro do jogo. E também faz vários tipos de especiais, desde que você encontre todos os tipos de matérias possíveis. Ah, isso como eu vou fazer isso? Fazendo missões secundárias, procurando na tela, olhando, observando. Então é um jogo que também privilegia a quem consegue melhor explorar o ambiente do jogo. Bom, Final Fantasy, ele é impecável na sua gameplay, impecável nos seus elementos, impecável no seu gráfico, talvez um dos gráficos ou o melhor que eu vi dentro do PS4 sem tirar e nem pôr. Edson, certeza que você está falando? The Last of Us Part 2, pega o Cloud, dá um close na cara dele, principalmente se estiver jogando no PlayStation 4 Pro. Meu, é de uma naturalidade incrível, os olhos, a forma com que os olhos se mexem, ele se comportando, o rosto, o cabelo, pele, tudo que você imaginar é bonito. E fica ainda mais bonito quando você está de noite dentro da cidade. Cara, é fantástico. Elementos de explosão, fagulhas, faíscas saindo de sua espada são coisas incríveis, certo? São coisas fenomenais mesmo. Uma trilha sonora de músicas incríveis que vão ficar na tua cabeça e eu vou deixar aí de fundo enquanto eu estiver fazendo análise. Cara, que trilha sonora marcante e vasta. Você não fica entediado com a trilha sonora, pelo contrário, ela te dá o ápice das batalhas e faz você viajar para um mundo parecendo dos Vingadores, cara, porque o bagulho realmente é excelente. Vou falar alguns pontos negativos do jogo. Em alguns momentos a gente sente, mesmo sendo um RPG muito bonito, de gráficos maravilhosos, a gente sente que movimentos simples como escaladas, subidas ou descidas são um pouquinho robóticos e acabam ficando um pouquinho mecânicos, dependendo da onde você tá. Subir uma escada, descer uma escada. Então ele não tem uma movimentação muito fluida. Eu não posso dizer que tem uma movimentação muito fluida, porque não tem. Basicamente, os inimigos são variados. Você não vai sentir estresse nenhum. Tem uma variedade muito grande e vários tipos de abordagem. Então já fique de olho nisso. Uma outra falha que eu posso dizer do game é que no começo do game eles são um pouco canastrões. Ficam parecendo personagens mesmo de anime japonês. Mas, gente, que coisa fenomenal que fizeram com esse jogo. Eles vão criando um senso de responsabilidade sobre aquilo que eles estão fazendo. Eles têm as questões todas deles pessoais. Mas eles vão amadurecendo durante o jogo e não tem como não amar esses personagens. Porque eles conseguem transparecer tudo o que eles viveram até aquele momento. Todo o sofrimento e todas as alegrias. O Barret, pra mim, é um dos principais que eu posso falar pra vocês, que tava me irritando muito. Ele e a Aerith,
E de repente eles mudaram todo o meu conceito, a história amadureceu eles se amadureceram dentro da história e se transformaram como personagem. Sabe, quando o personagem vai criando a sua postura de acordo com os acontecimentos, você nunca vai pegar o personagem e ver ele sempre do mesmo jeito. Eu achei sensacional. Gente, por tudo que Final Fantasy me proporcionou, pela alegria de jogar, eu aconselho para vocês, eu dou uma nota 9,5. Faltou pouco para ser perfeito, mas cara, tirando meio ponto ali, é praticamente perfeito. Boa jogatina, espero que vocês tenham gostado. Vai lá, deixe o seu comentário. Falou e até mais!